Bem, pessoal, voltamos à nossa aula de matemática financeira com a parte 3 da apostila, que é o que? Sistemas de amortização. Primeiro quesito importante é que do que é formado uma prestação de imóvel, de qualquer débito que você tenha contraído, ou seja, uma dívida. A prestação nada mais é do que um valor amortizado, ou seja, uma amortização, mais os juros que você tem que pagar por ter contraído essa dívida, ok? E temos dois tipos de sistema de amortização, sendo um sistema francês de amortização e o sistema de amortização constante, tá? Vamos começar com o sistema de amortização francês, que ele é o mais comum de ser utilizado no dia a dia. Exemplo, um empréstimo de 100 mil será pago pelo sistema de amortização francês em 5 prestações mensais pós-antecipadas, ou seja, depois que passou o mês eu pago, e a taxa de juros é de 5% ao mês. Como que fica essa planilha de amortização? Primeiro, eu coloco os meses. Mês na primeira coluna, tá? 0, 1. Se eu selecionar aqui, eu consigo arrastar até o quinto mês. Segundo, eu tenho que colocar o saldo devedor desse meu empréstimo, tá? A prestação, que por enquanto ainda não calculei, qual que é os juros que vão ser pagos e a amortização, ou seja, o valor que será amortizado, ok? Vamos dar uma arrumada na planilha, centralizar, colocar bordas, aqui eu tenho que colocar a soma e está pronta a minha planilha. Qual que é a minha taxa de juros? 5%. Vamos deixar esse juros aqui no canto, tá? Primeira coisa, eu quero calcular qual que é o valor da prestação, ou seja, qual que é meu PMT, tá? O PMT é o seguinte, qual que é o período? O período é de 5 anos, tá? Há uma taxa de 5%, e o meu empréstimo, o meu PV, será de 100 mil, negativo, porque é um empréstimo, ok. Qual que será meu PMT, que é o que eu estou procurando nesse exato momento? Função, como a gente viu no módulo anterior, PGTO, seleciono a taxa, seleciono o período, que são 5, e o valor presente. Logo, eu vou ter uma taxa, ou uma prestação de 23.097,48, ok? Outra coisa, se eu quiser deixar os números um pouco mais amigáveis, se eu clicar com o botão direito, eu posso formatar. Número, coloco o separador de milhares. Como a prestação vai ser constante, é só arrastar os valores para baixo. E qual que é o meu saldo devedor? 100 mil. Vamos também formatar essas células. Ou seja, 100 mil. Tá? Juro. Quanto que eu vou pagar de juro nessa dívida ou nesse sistema de amortização? Vai ser igual o meu saldo devedor vezes o quê? A minha taxa de juros,
tá? Mas acontece o seguinte, eu tenho que travar com a tela F4 a taxa de juros, porque é a mesma taxa de juros para todos os períodos. Clico Enter. E qual que será o valor amortizado? Porque a prestação é R$ 23.097. Vou pagar 5.000 de juros, logo o que eu vou amortizar é o quê? É a prestação menos o valor de juros. Ou seja, o que eu vou descontar do meu saldo devedor é 18.097,48, resultando num saldo devedor de 100.000 menos 18.000. Enter. Agora fica fácil eu terminar a minha planilha. É só arrastar até o quinto o saldo devedor, os juros e a amortização. Está pronta minha planilha de amortização. Ah, eu quero saber quanto que eu paguei de prestação. Digito igual, soma, abro parênteses, seleciono, fecho parênteses, tá aqui. Quanto que eu paguei de juros em 5 meses desses 100 mil reais? Soma, seleciono tudo, fecho parênteses, Enter. Ou seja, 15.487,40. E qual foi o valor amortizado? Somei tudo, fechei parênteses, Enter, 100.000. Está pronta a minha planilha de amortização com prestação constante, tá? Agora vamos ver um outro tipo de sistema de amortização, que é o de sistema de amortização constante, ou seja, o valor da amortização vai ser constante. Vamos fazer a nossa planilha. Novamente, mês, saldo devedor, amortização, juros e prestação. Ok? Aqui a amortização. Mês 0, 1, seleciono e arrasto até o quinto mês e coloco a soma, tá? Vamos dar uma ajeitada aqui na planilha, a estética é muito importante nesses casos. E tenho aqui minha planilha. Vamos colocar tudo em casas decimais de milhares. E temos aqui a nossa planilha. Qual que é a taxa de juros? E é 5%. Tá bom? Precisamos calcular quanto que eu vou colocar de prestação ou de amortização. Precisamos. Mas vamos lá. 100.000 é o valor do saldo devedor. Ok? Se a amortização é constante, eu vou ter que pagar 100.000 dividido por 5 meses. Ou seja, eu vou pagar 20.000, tá? Travo os 100.000 e arrasto o valor da amortização. Ok? Agora, o que eu tenho que calcular? A taxa de juros que eu vou pagar do saldo devedor é igual o meu saldo devedor vezes essa taxa de juros. Travo essa célula da taxa de juros, porque vai ser a mesma para todos os valores, e clico Enter. Agora sim eu vou calcular o valor da prestação, que é o que? A amortização mais os juros. Ok? Quanto foi amortizado aqui? Igual
100 mil menos 20. Ou seja, eu sei que foi no segundo mês um saldo devedor de 80 mil. Arrasto os juros e arrasto as prestações. Ok? Ou seja, aqui a amortização é constante, as prestações são decrescentes e os juros são decrescentes. Para eu calcular o quanto que eu paguei de amortização, soma, abro parente, fecho, Enter. Depois é só arrastar na lateral que as somas são aplicadas. Ou seja, paguei 15 mil de juros e 115 mil em prestações. Esse sistema de amortização constante é o utilizado, por exemplo, no financiamento de imóveis, é o mais comum. Ok? Com isso, encerramos a nossa parte 3 da apostila e veremos na parte 4, na próxima aula, métodos de avaliação de fluxo de caixa. Um abraço.